Bom dia, Paz do Senhor. Estamos novamente, hoje é dia 21, estamos lendo o livro Uma Vida com Propósitos e estamos fazendo uma reflexão muito bonita. Como eu disse, toda vez repito, a primeira vez que eu li esse livro, Deus transformou minha vida, deu a chamada missionária. A segunda vez, Deus está fazendo eu refletir bastante. Espero que sua vida está sendo refletida, você possa refletir sobre sua vida, sobre os seus projetos de comunhão com Deus e envolvimento com o Senhor. Você possa escrever aí embaixo no rodapé o seu testemunho, o que Deus está fazendo na sua vida, e você leia comigo. Lembre-se que no rodapé aí tem o link para baixar o livro, mas leia dia após dia, não saia lendo todos os capítulos, tá ok? Hoje é dia 21, protegendo sua igreja. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios capítulo 4, verso 3. É sua função proteger a unidade da sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que no Novo Testamento dá mais importância a isso que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua estará removendo o coração do corpo de Cristo. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da igreja. Nosso modelo supremo da unidade é a Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver seus filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por nossa unidade. João capítulo 17, versos 20 a 23. Era a nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada no mundo é mais valioso para Deus que a sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja, entre todos os cristãos. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, verso 3. Como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações. Concentre-se que temos em comum, não nas diferenças. Paulo recomenda-se: concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e o crescimento da nossa comunhão conjunta. Romanos capítulo 14, verso 19. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Romanos capítulo 10, verso 12 e outros. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar e não em nossas diferenças pessoais. Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e diferenças. Logo, devemos apreciar essas diferenças, não simplesmente tolerá-las. Deus deseja unidade e não uniformidade, mas, para o bem da unidade, não devemos permitir que nossas diferenças, em circunstância alguma, nos separem. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa, aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado das questões menos importantes, que a Bíblia chama de assuntos controvertidos. Romanos capítulo 14, verso 1. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas se nos concentramos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos a harmonia. Paulo implora por isso: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordam uns com os outros no que falam,
para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Seja realista em sua expectativa. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, a despeito das imperfeições que nela encontra. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é complacência. A maturidade está em conviver com atenção. Outros fiéis irão decepcioná-lo, desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de congregar com eles. Eles são sua família, mesmo quando não agem como uma, e você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos orienta. Sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros, por causa do amor que há em vocês. Efésios capítulo 4, verso 2. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. A lista pode ser bastante longa: conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharias, legalismos e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. A reconciliação e não a evasão é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita para onde você possa escapar. Toda igreja tem fraquezas e problemas, e você logo ficará desapontado novamente. Groucho Marx ficou famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que aceitasse como sócio. Se uma igreja tivesse de ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá impedi-lo de pertencer a ela, porque você não é perfeito. Dietrich Bonhoeffer, ministro alemão martirizado por resistir aos nazistas, escreveu um clássico sobre a convivência na igreja, Vida em Comunhão. Nesse livro, ele sugere que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais cedo desistimos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que os amemos, mais cedo deixamos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e carecemos da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade. Toda igreja deveria fixar uma placa: pessoas perfeitas não precisam entrar. Esse é o lugar somente para os que admitem ser pecadores, carecem da graça e desejam crescer. Bonhoeffer disse: aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais que a comunidade cristã em si, torna-se destruidor desta. Se não dermos graças diariamente pela congregação em que fomos colocados, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades, e se ao contrário, continuamos nos queixando de que tudo é desprezível e insignificante, estamos impedindo que Deus permita a nossa congregação de crescer. Prefira interceder a criticar. É sempre mais fácil ficar do lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Mateus capítulo 5, verso 9 e outros versículos. Criticar o trabalho que outro irmão está fazendo pela fé e com sincera convicção é interferir nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Romanos capítulo 14, verso 4. Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas da nossa. Porque você critica as ações do seu irmão? Porque tenta fazer com que ele pareça pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos ladrões,
nos padrões uns dos outros, nem mesmo nos nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Romanos capítulo 14, verso 10. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Perco minha comunhão com Deus, exponho meu orgulho e insegurança, predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispensioso. Na Bíblia, Satanás é chamado de acusador de nossos irmãos. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho do diabo. Se fizermos o mesmo, é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Lembre-se de que os outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo. O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade da congregação. A Bíblia diz: estejamos de acordo em usar toda a nossa energia para convivermos uns com os outros, ajudando uns aos outros com palavras de encorajamento, em vez de desanimá-los, apontando-lhes as faltas. Romanos capítulo 14, verso 19. Recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir a informação quando você nem é parte do problema nem da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado e, se quiser proteger sua igreja, não deve nem as ouvir. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso faz igualmente o culpado pelo crime. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha coragem de dizer: por favor, pare, não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem fofocas a você também irão espalhar fofocas a respeito de você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvido a fofocas, para Deus você é um criador de casos. Provérbios capítulo 16, verso 28. Criadores de casos dão ouvido a criadores de casos. Provérbios capítulo 17, verso 4. Esses são os que dividem as igrejas, pensando apenas em si mesmo. Judas capítulo 19. É triste constatar que no rebanho de Deus as maiores feridas sejam causadas por ovelhas, não por lobos. Paulo alerta sobre os cristãos canibais que se devoram uns aos outros. Gálatas capítulo 5, verso 15. Destruindo a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa deve ser evitada. A difamação revela segredos. Portanto, fique longe de quem fala demais. Provérbios capítulo 20, verso 19. A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito, seja numa igreja, seja num grupo, é enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-los a mudar de atitude. Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e implicante é separado do grupo. Provérbios capítulo 26, verso 20. Pratique os métodos de Deus para a solução dos conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se o seu irmão o ofendeu, vá falar com ele. Resolva isso com vocês. Resolva isso entre vocês. Se ele o acusar, você ganhou um amigo. Mas se ele não ouvir, leve você mais uma ou 2 pessoas, para que a presença das testemunhas torne tudo legítimo, e tente novamente. Se ainda assim ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Mateus capítulo 18, verso 15 a 17, parte A. Em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. A primeira atitude só aumentará o problema. Assim, o correto é procurar diretamente a pessoa envolvida. A conversa, em particular, é sempre o primeiro passo e você deve fazê-lo o mais breve possível. Se vocês não forem capazes de resolver o assunto sozinhos, o passo seguinte é levar a 1 ou 2 testemunhas para que tomem ciência do problema e ajudem na reconciliação. E o que fazer a pessoa ainda mostrar intransigente, Jesus ordena que apresente o assunto à igreja. E se a pessoa ainda se recusar a ouvi-lo, você deve tratá-la como incrédulo ou descrente. Mateus capítulo 18, verso 17 e outros versículos. Apoie seu pastor e outros líderes. Não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja.
durante conflitos interpessoais. Esse é um trabalho ingrato. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. A Bíblia é clara sobre como devemos relacionar com aqueles que nos servem. Sejam sensíveis a seus líderes pastorais, ouçam seus conselhos, eles são atentos às condições de vida de vocês e trabalham sob a restrita supervisão de Deus. Contribuam para a alegria de sua liderança e não para sobrecarregar, porque você desejaria tornar as coisas difíceis para eles. Hebreus capítulo 13, verso 17. Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Hebreus capítulo 13, verso 17. Mas você também terá que se explicar. Você prestará contas a Deus sobre como se comportou com relação aos seus líderes. A Bíblia instruiu os pastores como lidar com as pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. Devemos admoestar os que promovem polêmicas, rogar a harmonia e a unidade, repreender os que desrespeitam a liderança e remover os perturbadores da igreja, caso não considere os dois avisos mencionados. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14 e capítulo 23, verso 26. Protegemos a congregação quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Os pastores e anciões necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Recebamos a seguinte orientação: honre os líderes que trabalham com tanto empenho por vocês, que têm a responsabilidade de orientar e liderar em obediência. Sujeitem-se a eles com estima e amor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e 13a. Desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe-se nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre será fácil. Em alguns momentos, terá de fazer o que é melhor para o corpo e não para você mesmo, mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou na família eclesiástica, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade, aprendemos a dizer não em vez de eu e nosso, em vez de dizer meu. Deus diz: não pensem apenas no próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. 1 Coríntios capítulo 10, verso 24. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Na igreja de Saddleback, cada membro assina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade da nossa comunhão. Consequentemente, a igreja jamais sofreu um conflito que dividisse a congregação. Tão importante quanto isso é o fato de que muitos desejam fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Para se ter uma ideia, num período de 7 anos, a igreja chegou a batizar alguns milhares de novos convertidos. Quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, Ele busca como incubador a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Muitas pessoas em uma comunidade estão em busca do amor e de um lugar para o qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando alguém encontra uma igreja em que os membros verdadeiramente amem uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-lo do lado de fora. 21º dia, pensando sobre o meu propósito de vida. Um tema para reflexão. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Um versículo para memorizar. Portanto, concentremos nas coisas que contribuem para a harmonia e o crescimento em nossa comunhão conjunta. Romanos capítulo 14, verso 19. Uma pergunta para meditar. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família eclesiástica nesse exato momento? Esse é um capítulo muito importante. Tem um ponto que eu até discordo dele, sobre não permitir que pessoas perfeitas entrem na igreja. Ele está virando uma moda aqui em São Paulo, em alguns lugares. Aqui não se admite pessoas perfeitas. É quase que um insulto, porque o caso é o seguinte:
Todos nós sabemos que ninguém é perfeito. Então, não vai haver perfeito. No momento que você fala que não deixe alguém perfeito entrar, é sinal que Jesus não está ali, porque Jesus é perfeito. Se você vai a algum lugar, você vai buscando alguém para se exemplificar, alguém para poder ser exemplo na sua vida, e esse alguém é Jesus. No momento que você fala, aqui não entram pessoas perfeitas, você está impedindo com que Jesus entre na sua igreja, esteja na sua igreja, mesmo você falando no nome dele, porque colocou uma placa que impedindo de entrar a pessoa que é mais perfeita e exemplo na nossa vida. O que devemos fazer é evitar de todas as maneiras a divisão na igreja. As discussões podem haver, mas ela deve ser para um bem comum, para a comunhão da igreja. Preste atenção se muitas vezes a divisão, as fofocas vão ser propósito, às vezes é ciúme, às vezes é inveja, e isso é coisa do diabo. Isso o diabo incute no servo de Deus, porque ele não pode tocar no servo de Deus, então ele incute através da fala, através da atitude, coisas para que as pessoas percam essa comunhão e façam o trabalho dele. Não seja trabalhador do inferno, mas seja trabalhador de Deus. Procura ver o lado bom das pessoas. As pessoas procuram um lugar para se aconchegar e não enfrentar mais problemas. A cada um nós temos o dever de fazer crescer. Se você foi colocado ali, é porque nessa igreja tem vários problemas, é porque Deus tem a capacidade de usar você para ajudar nisso. Eu lembro uma vez que vinha muitas pessoas tendo problemas de falar comigo. Eu falei, poxa, eu não sou pastor, não era pastor, não era dirigente de igreja, nem nada. As pessoas simplesmente gostavam de vir até mim. Aí eu cheguei para Deus, o que tenho eu, Senhor? Até pessoas casadas vêm aconselhar isso no início da minha conversão. O que eu tenho a ver com isso? Deus falou, se eu te coloco para você, é sinal que você tem capacidade para você resolver e ajudar, não importa a situação. Isso Deus coloca você. Se Deus colocou você nessa igreja, é porque você tem capacidade, condições, você tem características que vai ajudar e abençoar na unidade da igreja. Isso que é mais importante para a nossa vida. Nós vamos continuar estudo, você fique meditando nessa pergunta. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família eclesiástica nesse exato momento? Pense nisso e pense no que você está fazendo e o que você pode fazer para abençoar, não no lado egoísta, mas no lado conjunto com seus líderes. Amém? Que Deus te abençoe. Até o dia de amanhã nós vamos passar para o propósito 3. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo no dia 22. Deus te abençoe. Até amanhã. Paz do Senhor.